Estamos de volta com a Central de Política e Eleições 2026 e durante os 2 primeiros blocos apresentamos e analisamos a pesquisa exclusiva da TV Gazeta sobre a corrida eleitoral no Acre. Agora chegou a hora de ir além dos números. Mais do que saber quem aparece na frente, queremos entender o que esses resultados significam para a campanha e quais os movimentos que podem mudar o cenário até outubro. Nessa conversa recebemos aqui 2 convidados que acompanham a política acreana por perspectivas diferentes. À minha direita, eu coloquei aqui, à minha direita mesmo, não deixei ele para o outro lado, o assessor político Jonathan Santiago. Seja bem-vindo, Jonathan, para a nossa estreia. E aqui à minha esquerda, que eu até esperei ele vir de camisa vermelha, ele não veio, mas tudo bem. Veio até de azul, ó, o jornalista Leonildo Rosas. Obrigado, Leonildo, por ter vindo também. Obrigado também, Adailson, obrigado aqui à direção da TV Gazeta, né, desde já parabenizar por essa iniciativa inovadora no jornalismo do Acre, a partir do momento que parte de uma emissora de canal aberto de televisão, e esse novo canal de discutir aqui nessa central de política, eu acho que ela é muito importante para ver o contraponto entre as opiniões democráticas desse nosso Estado. Olha, eu quero agradecer os dois pela disponibilidade e a proposta é o seguinte desse bloco. É um debate respeitoso, né, com as opiniões diferentes, mas sempre na base dos argumentos. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa pesquisa que nós mostramos agora há pouco. Vou começar por você, Léo, porque a gente discutiu muito a questão do Thor aqui. Ele teve uma pequena queda e ele continua com um número alto. E o Thor é uma pessoa respeitada dentro do mundo onde ele trabalha, né, da profissão. O que aconteceu? Ainda é aquela coisa ainda do PT que ficou? Olha, Adailson, eu acho que o que está acontecendo não só com o Thor, como com o próprio candidato ao Senado, Jorge Viana, é o reflexo da covardia das forças de esquerda ao longo dos últimos 8 anos. É um pessoal que perdeu a eleição em 2018, a maioria vazou do estado do Acre, fugiu, não fez o enfrentamento, não fez o combate político e, dentro da política, não tem espaço vazio. Deixou-se criar um discurso único de rejeição a um grupo político que fez muito pelo Acre. Agora, a candidatura do Thor parece que às vezes nem ele leva a sério, porque ele passou 20 dias fora do Acre. Num período eleitoral, você passa 20 dias fora da campanha, o candidato precisa primeiro levar essa candidatura a sério. Então, se ele não leva, como é que as pessoas vão acreditar? Agora, Jonathan, se eu perguntar se você concorda com a esquerda, porque você acompanha. Eu também cheguei a perguntar ainda para algumas pessoas de esquerda se eles não fizeram uma avaliação do que tinha acontecido. Você que acompanha a política, você vê isso também? Como o Leonel colocou, né? Com 2018, quando houve a derrota nas urnas e a eleição do ex-governador Gladys Cameli com o grupo que chegou ao poder em 2018, houve realmente uma fuga, uma debandada geral aqui do grupo de esquerda que dominou, que controlou a política acreana por 20 anos no governo do estado, 16 anos na prefeitura da capital, né, mas também em todo o estado, a grande maioria, em torno de 16, 18 municípios, né, eram gerenciados ou pelo grupo da Frente Popular, ou do PT, ou pelos partidos que estavam dentro da Frente Popular. E como o Léo colocou, em 2018 houve essa fuga e esse contraponto não foi feito. Então, e aí veio aí o... adversário. Entendemos que não. E aí veio aí, aliado a essa situação, o bolsonarismo, né? Eu não posso aqui nesse momento, como cientista político, dizer que todo bolsonarista é direita ou direita é bolsonarista. Não, nós temos que dividir, né? O que é bolsonarista, o que é o direito, quem é direita e quem é bolsonarista, que pode ter essa coincidência de direita. Então, com esse fenômeno do Bolsonaro, com as forças de direita e a eleição do governador Gladys e a fuga da esquerda, então a gente coloca neste momento, no atual cenário, que os debates eles são travados aí dentro desse flanco da direita. Ô Léo, a gente estava vendo agora os números e eu queria perguntar o seguinte para você. Essas denúncias, a sentença, tudo que aconteceu com o governador Gladson Cameli, se elas estão afetando esses números agora da candidata Maísa Assis, e se essa situação atual, que nós temos aí a questão de saúde, nós tivemos agora a Polícia Federal fazendo operação, se tudo isso pesa ou o eleitor ainda não consegue entender? Eu fico pensando, Adailson, primeiro, se a Polícia Federal vai ser a grande vencedora
ou não do processo eleitoral desse ano. Porque se for investigar, se for apurar os casos de corrupção, eu acho que ela será a vitoriosa. O que acontece, meu amigo? Primeiro, nunca se gastou tanto para calar a imprensa no Acre como o governo de Gladys Cameli. Eu fui secretário de comunicação. Eu sei o tanto que era o orçamento da Secretaria de Comunicação para mídia. Dobrou, oficialmente. A população, obviamente, ela não ficou sabendo dos desmandos que foram cometidos desde o primeiro dia do Gladys Cameli. Houve essa operação ontem. Tudo bem, foi dentro do governo da senhora Maísa Assis. Mas ela não tem culpa dessa operação que foi deflagrada ontem. Mas ela não estava no governo? Ela estava no governo, mas ela não era ordenadora de despesa. Quem ordenava a despesa e quem nomeava era o senhor Gladys Cameli. A partir de agora, se houver desmando dentro do governo dele, porque já há indícios e muitas denúncias que está acontecendo a continuidade de casos de corrupção. Se ela souber que está acontecendo e ela manter essas pessoas, aí sim, ela passará a ter culpa. Mas ela assumiu um governo com o discurso da continuidade. Será que nós queremos, para o Acre, a continuidade da corrupção? Nós temos um governador, ou um ex-governador, de forma inédita, levou a Polícia Federal para dentro do palácio, para dentro da sua casa, para a casa dos pais deles, e ele é condenado a 25 anos e 9 meses de cadeia. Como agora há pouco aqui o Astério e o Francimar disseram, tem pessoas que não sabem que ele foi condenado, porque a imprensa não cumpriu o papel dela. A oposição não cumpriu o papel dela, ela não fez o combate, se acovardou. Aqueles que não se acovardaram e foram embora, você lembra do discurso da despetização? Lembra do discurso da despetização? Prefeito de Cruzeiro do Sul era do PCdoB. Prefeito de Itarauacá era do PT. O ex-prefeito de Sena Madureira era do PT. Prefeito de Santa Rosa do Purus, PT. Maci Brasil. Que despetização é essa, meu amigo? Brasileira era do PT. Então, quem não se aliou ao atual projeto, se acovardou e não combateu. Aí, meu amigo, isso é nada de braçada quando você não tem o contraponto. Mas tem como essa questão de... Mas você está tomando esse cuidado? E outra coisa, essas denúncias todas contra o Gladys, como protegê-la disso? Denúncias de corrupção e que vazam, que saem na mídia, que há comentários nas redes sociais hoje, né, elas são frequentes, seja ela num governo de direita, num governo de esquerda. Agora, eu como advogado, não costumo, como a gente diz no mundo jurídico, né, eu tenho que conhecer os autos para falar sobre ele. Né? Então, a gente dá um exemplo. Né? Eu falava até com um grande amigo nosso, que é o Aníbal Diniz, lá na época do julgamento do ex-presidente Lula, e eu colocava, o Lula tem que ser anulado o processo do Lula. Né? Eu não discutia se ele fez, se ele pegou, se a casa era dele, ninguém discute isso. Né? A Constituição da República garante ampla defesa contraditória. Nós, advogados, vamos fazer a defesa do réu, do constituído, seja do âmbito criminal, trabalhista, independente qual seja, dentro dessa busca. E ali o que é que o ministro hoje do Supremo, Zanin, na época advogado do ex-presidente Lula, do presidente Lula, ele foi numa defesa processual. Ele não estava querendo saber, ele foi dizendo, o Moro é ilegítimo, ele não poderia julgar o presidente Lula porque o processo deveria correr na vara de Brasília e não na vara de Curitiba. E foi aquilo, quando o processo chegou, teve o julgamento da segunda instância no TRF, no STJ, e chegou ao Supremo, o Supremo disse isso, não, o Moro é ilegítimo, ele não é o juiz competente, então anula tudo. Então, a mesma situação pode acontecer com o atual ex-governador Gladys Cameli. Então, o advogado, ele vai fazer a defesa, ele vai se apegar, além das questões fáticas, nas questões processuais. E é o que está sendo colocado. Mas essa decisão não saiu. Hoje, o que você tem uma sentença, isso não pesa, por exemplo, para a Maísa andar com o Gladys, por exemplo? Veja bem, se esta situação tivesse um peso, vamos ser bem práticos, né? O presidente Lula entrega a eleição do Bolsonaro. Né? Então, ou seja, a sociedade
ela fica, a gente tem o Arruda, né, um caso muito assim cristalino lá em Brasília, que foi pego com dinheiro, filmagem e tudo, e ele lidera a pesquisa quando é candidato, que estava sempre, mesmo inelegível, ele liderava as pesquisas para Senado em Brasília. Então, a população, de uma forma geral, não estou defendendo que isso seja correto, né? Não estou dizendo que isso, até concordo com o Léo. A população ela deve estar atenta a essa situação, o histórico do candidato. Mas a população, a sociedade, seja ela em todas as suas camadas, elas não estão, seja aquele formador de opinião ou aquele que está lá nos rincões ali das periferias das cidades, seja em Rio Branco, seja em todas as cidades brasileiras. Isso não é uma característica nossa aqui. Ele não está atento a isso, porque a eleição, ela vai estar um tom. A eleição, eu costumo dizer, a eleição se ganha na campanha. Você ganha a eleição na campanha. E o candidato, o eleitor, ele não vai olhar firmemente para aquele histórico. Ele vai olhar para aquele momento. Aquele que vende uma expectativa para ele, que passa uma esperança e vai um anseio dele. Aí ele vota. E, Léo, acompanhando esse raciocínio, tudo bem, de denúncia. E quando a questão de serviços prestados? Se a gente pegar aí os nossos... A esquerda sempre foi muito forte na questão de combater algumas denúncias quando fazia oposição. Agora a gente parece que tem um marasmo muito grande da Assembleia Legislativa, um marasmo muito grande dos deputados federais, dos vereadores. Temos um quadro ruim? Olha, Adailson, eu costumo dizer que não é só a esquerda, não. A sociedade, de uma forma geral, ela está caminhando, a sociedade acriana, a que a gente vive, a que a gente está presente, ela está caminhando de uma forma sonâmbula rumo ao abismo. Não há qualquer manifestação, qualquer reivindicação, qualquer protesto contra os desmandos que a gente vê ao longo dos últimos anos no nosso estado. O pior dessa rumo ao abismo é que pode também ir para o fundo do poço, o subsolo do fundo do poço que a gente caminha. O que a gente vê hoje, a gente vê a discussão rasa da nossa política, é que ninguém discute mais um projeto de Estado. Ninguém discute os rumos da nossa saúde. Todo dia a gente vê coisas absurdas. Ninguém debate a nossa educação, que voltou a ser a pior do país em apenas 8 anos. E foram anos construindo um processo para a educação melhorar. Nós temos nossa assistência social, que é um desastre. A nossa produção não produz nada. A construção civil não constrói nada. Passaram 7 anos sem construir uma casa sequer. Essa semana eu vi a governadora dizendo que ia inaugurar alguns apartamentos do governo federal, não é do governo do estado. Então nós paramos, a gente parou de discutir o desenvolvimento do nosso Acre. Proposta para o nosso Acre. Temos aí, a governadora Maísa Assis fala de continuidade. Continuidade de quê? Da corrupção? Ela não pode dar um discurso de continuidade. Nós temos o senador Alan Henrique, que fala o contraponto sem assumir compromisso nenhum com a sociedade. O Bocalon largou a prefeitura para ficar andando de lá para cima. Qual é o compromisso? E o Thor Dantas, ninguém sabe se ele é candidato ou se não é, se é de brincadeira. Ele passou 20 dias fora daqui. Então o que falta para o Acre é isso. Tem isso mesmo? Discutir. A nossa direita deixou alguns pontos de fora? O Léo está assim, tá dentro daquela perspectiva da ausência total da política, né? Do candidato, ou seja, nenhum dos candidatos são capazes, né? Bem, nós temos uma posição clara, né, acerca da definição de candidatura, que é a governadora Maísa Assis. Nós entendemos que ela é o melhor nome, né, pela sua postura, pelo trabalho que fez, seja nos governos da Frente Popular lá dos 20 anos que ficou, teve suas virtudes, como teve também os seus desvirtuamentos, né? Isso é natural, ninguém vai acertar sempre, mas também você não vai errar sempre, você tem que buscar sempre acertar mais, né? No caso dos 8 anos dessa gestão que veio do ex-governador Gladys Cameli, e veio agora os últimos 3, 4 meses, né, que a vice-governadora então e agora a governadora Maísa assume o governo, ela tem buscado uma continuidade de gestão, até porque é um governo de transição, onde busca-se uma reeleição, você não tem como fazer uma mudança geral de projeto. Não, eu estou agricultura, se planta soja. Não, agora vamos plantar
cana-de-açúcar. Então, você não muda isso. O Léo disse que não se planta tempo. nada. Dá para continuidade? Não, aí nós temos que ver, né? Há uma política, eu acho que trouxe uma grande rejeição ao petismo, né? E a descontinuidade do governo da Frente Popular. Justamente essa rejeição ao projeto que estava posto, né? É comum, né? Senso comum, se conversar com o cidadão rio-branquense, a criança diz assim, não, a gente estava aqui, Rondônia desenvolveu mais do que a gente, porque teve soja, teve o milho, teve, né, a pecuária. E aqui não. Então houve uma proposta daqui da dita florestania e que não deu certo. Não deu certo. Né? Houve, eu lembro desde a pimenta longa, né, que era um fixador lá de cosméticos, e veio várias outras situações, aí da indústria de camisinha, indústria de madeira, do peixe, e que não deu certo. Não deu certo. Por um prejuízo, né? Teve uma reorganização da máquina da administração pública, né, principalmente já no primeiro mandato do ex-governador Jorge Viana, que foi muito bom para o Estado. Sim, houve uma reorganização, servidores públicos, né? Uma grande gestão administrativa, isso não é de se negar, né? Mas assim, dentro do ponto de vista da economia, o Estado do Acre, ele permaneceu na indústria do contra-cheque. Tem uma pergunta aqui vamos aqui ao WhatsApp, Rosa Maria. Curioso que quando é para a nossa querida governadora aí, com seu segura bolsa, para qualquer lugar do Acre, do mundo, não há crise. Tem dinheiro, tem helicóptero, avião, seja o que for. Agora, para o pobre que só quer tratamento digno, é uma burocracia. Isso apenas reflete a bagunça que está esse Estado. Essa é uma reclamação muito mais para a área de saúde, talvez, né? Nós tivemos uma reclamação dessa, nós tivemos até um caso agora que nós tivemos que ajudar, pedir ajuda para uma senhora que precisava ir para Toracá. Eu gostaria de voltar aqui e contrapor aqui o Jonathan, porque veja bem, a economia do cheque voltou agora. Quando o Tião Viana deixou o governo, nós estávamos quase que FPE e receita própria equivalente. 53% a 47%. Voltamos a depender quase 80% do FPE. Então, estão se criticando as coisas que tentaram fazer. É como o cara vai bater o pênalti. O Brasil perdeu e foi eliminado pela Noruega. De repente, o Bruno Guimarães, que deu 4 passes para gol, passou a ser o vilão do Brasil. O Hendrick, todo mundo colocava as esperanças nele, perdeu um gol, passou o vilão. O Messi perdeu 2. Não é vilão, ganhou. O Mbappé errou 1, não virou vilão, ganhou. Agora, se criticar por ter iniciativa de fazer, eu nunca vi isso. Se critica por não fazer. Nós estamos 8 anos no marasmo, na paralisação. A única coisa que cresceu no Acre foi a corrupção que voltou para dentro do governo. Nós tínhamos a educação que estava entre as 10 melhores, voltou a ser a última. Segurança pública, quem debate segurança pública, gente? Um amigo meu, gestor do governo, roubaram lá na secretaria dele. Aí ele foi no comandante da Polícia Militar reclamar, pedir providência ao comandante da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar falou assim, meu amigo, eu não vou citar o nome, procure o chefe da facção, que ele vai resolver. Hoje em dia nós procuramos o chefe da facção. Aí alguém vai dizer assim, mas as facções se instalaram no Acre. Isso é discussão rasa. Se fosse mas desse jeito... O Jonathan quis dizer também é que não funcionou, né, Jonathan? Como que não funcionou? Né? Bem, a base industrial que nós temos aqui hoje... Quem disse que não funcionou foi a sociedade. Não. Né? A sociedade disse não funcionou e tirou fora. E não elegeu o candidato lá em 2018, que era o nosso queridíssimo Marcos Alexandre. Então a sociedade disse, não é eu que estou dizendo. Então a sociedade ela falou, ela foi às urnas. Você está esquecendo um detalhe importantíssimo, e disse, que é a questão do bolsonarismo que tomou conta desse Estado. Esse modelo que vinha sendo, não deu certo. A gente vê a indústria de peixe, né? Eu lembro que eu conversando com um grande amigo nosso que você tem, e eu lembro que ele deu um discurso na época do Senado da República, e eu liguei logo em seguida para ele dizendo que com a indústria lá de peixe, queríamos exportar peixe para o Peru, para Manaus e isso aí. Só a quantidade de peixe, amigo, que está sendo dito, o Lima, Peru aqui, é o segundo maior exportador de peixe na época, né? Isso lá em 2017, início do segundo mandato de Tião Viana.
é o segundo maior exportador de peixe do mundo, perto só para o Japão. Como é que a gente vai exportar peixe para o Peru? Né? Manaus, a quantitativa se consome, que vai produzir aqui, em um dia se consome em Manaus, não foi no estado do Amazonas. Então, não é essa a situação. E aí, a indústria está aí. Né? Houve um prejuízo nos cofres públicos gigantesco. Então, este modelo, por mais que se diga, teve os avanços, eu não estou negando, eu não sou irracional dizer que teve grandes conquistas, né? Nesses 20 anos da frente para tiveram conquistas, mas foi um modelo, principalmente nos últimos 6 anos, né? Você tira ali o governo do Bill Marx, e aí depois já teve o primeiro mandato do Tião Viana, e aí ele veio num desgaste. E a sociedade foi entendendo isso, foi percebendo isso, e tanto que em 2018 rejeitou o projeto. E aí apostou nesse projeto do Gladys. Tem os seus efeitos, mas tem as suas virtudes. Né? E houve um avanço, uma celeridade nessa questão da produção, no plantio de soja, no plantio de milho. Houve essa inversão acerca da questão da produção do gado. Mas essa produção que você disse que não existe, justamente esse crescimento? Não, eu falei que não tem crescimento. Você que não teve agora no governo? Em que teve crescimento no governo do Gladys? O plantio de soja, nossa plantação de soja é incipiente, gente, que se iniciou no governo do Tião, como foi o açaí, como foi o coco, como foi a Dom Porquito, como foi a Creabos, que são as coisas que estão dando certo. Como é que não deu certo? Como é que não deu certo? Mas, o café que todo mundo está falando de café hoje em dia... O café agora, né? Não, agora não, o Tião Viana distribuiu 1 milhão de mudas de café lá atrás. Agora que está dando resultado. O café 2 anos, 3 anos ele produz. A Maílza traz essa coisa de uma mudança nesse cenário que está aí? O que nós temos essa compreensão é que a mudança, né, dentro de um conteúdo programático, de uma inversão de um polo, né, comercial, que hoje é tecnologia, né? Você tem que ter uma cabeça, um entendimento que a tecnologia, seja ela dos chips, dos semicondutores, é o IA, é o que você tem que trazer investimento. O estudo, o conhecimento é nessa linha. Você não adianta dizer assim, eu vou produzir, vou aumentar a produção da pecuária, que isso vai tirar o Estado desse local que está e vai trazer um crescimento. Né? Mas nós temos 95%, por exemplo, de pessoas que vivem da agricultura familiar. Não? Sim, agricultura. Né? Sim. Uma coisa não inviabiliza a outra. Você tem que manter aquilo que está funcionando dentro da administração pública, né? Dentro do Estado, dentro da perspectiva econômica, de desenvolvimento de um Estado, não só do Acre, mas de um Estado como um todo, mais trazendo aqui, mas você tem que buscar outros caminhos. Né? E essa ótica aí da direita, ela busca o quê? Fazer justamente um incentivo que a iniciativa privada se envolva. Né? O Estado é o fomentador, quando ele vai lá na construção de pontes, de viadutos, quando ele fomenta com o recurso dos impostos, mas a iniciativa privada é que deve ser John, eu tenho 2 minutos, eu queria dar 1 minuto para cada um de vocês. Tá. Acabou? 1 minuto. Queria que você desse uma observação do programa e também... A primeira observação que eu faço é que foi um tempo curto demais para a gente debater. Né? A gente não veio para debater, a gente veio para assistir o pessoal falar da pesquisa. Então nós vamos ter que trazer você de novo. Não, para falar da pesquisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que acabar, não houve debate. Né? Não houve debate. A primeira coisa que eu tenho para fazer para você. E segunda, sobre a pesquisa, na minha opinião, tem um erro crasso. O Gladys Cambeli é inelegível, condenado a 25 anos e 9 meses de cadeia. Ele não podia estar nessa pesquisa. Não, mas tem eles também, não tem ele também. Não, mas ele fala da pesquisa, então, é a minha coisa. Então, no máximo é o seguinte, da próxima vez que me convidar, convite para debater, não para passar aqui meia hora. E aqui, gostaria de nossas considerações, aqui acerca da pesquisa, né? O crescimento, né? Na pesquisa também pelo mesmo instituto, aí, nosso amigo Francimar, lá em fevereiro de 2025, nós tínhamos o Alan com 40, a Maílza com 12 e o Bocalão com 26, né? Então, houve esse crescimento. E nesses últimos 60 dias, essa estabilidade ali no segundo, mas se colocar de um ano para cá, né, de junho a junho, 25, 26, nós temos uma estabilidade, né, ali do cenário, e o Alan batendo o seu teto, né, ali que ele oscila entre 37 e 42, e na disputa de segundo turno ali, temos aí a governadora Maílza e o ex-prefeito Bocalon, mas aquilo que eu falei já não decorrer. A campanha
se ganha na campanha. E nós, quando eu estava lá no grupo do ex-prefeito Bocalon, nesta época do ano, nós estávamos 23% atrás. Em janeiro de 24, estava 40% atrás. E quando abriu as urnas, abriu-se o Bocalon com 20%. Então, campanha se ganha na campanha. De qualquer maneira, eu quero agradecer vocês por ter vindo. Eu acho que ajudou bastante, pelo menos assim, para a gente mostrar essa coisa, essa discussão, mostramos a pesquisa. É o primeiro programa. Eu vou deixar a porta aberta para você voltar aqui, Léo. Vou deixar 2 blocos, né? 2 blocos com você, para você discutir. Vamos trazer, né, Jonathan? Não, vocês vão voltar. Esse programa aqui é só o primeiro. E a gente pretende discutir política até passar das eleições. E a gente tem muito assunto, porque agora que começam as convenções, então tem muita pauta aí pela frente. A você que acompanhou a gente também, muito obrigado. Lembrando que quinta-feira o programa está de volta, mas nós vamos mostrar esse programa amanhã, meio-dia, através da TV Gazeta. E aí, durante a semana, a gente vai mostrar recortes das entrevistas e das informações que foram repassadas aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa.